Fala pessoal, fala galera, tudo bem com vocês? Prezado, caríssima, sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje a missão qual é? A missão é resolução de questões. Vamos fazer um simulado, galera, resolver, conversar, discutir um pouco, né, os assuntos que andam aparecendo aí, certo? Para tua banca. Galera, uma dica que eu sempre gosto de passar é, façam a prova antes, com toda a calma, né? Faz a resolução, certo? Aqui a gente vai discutir, nós vamos discutir 15 questões, ó. Agente administrativo, certo? Temos 15 questões de língua portuguesa, né? Dá uma olhada, né? Verifica ali, aí vem corrigir comigo, até mesmo antes de olhar o gabarito, ainda, né? Caso ainda dê tempo, para a gente discutir, ok? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Então olha só, 15 questões é a nossa ideia, perfeito? Vamos à estrutura. Ó, o Butantan enfrenta um ninho de cobras que o envenena. Galera, sugestão, certo? Vai lá e dá uma lida. Procura, verifica. Ó, provavelmente a questão 1 seja para preenchimento, de preenchimento de lacunas, certo? Antes de ler o texto, preencham as lacunas e leiam as questões de compreensão textual. Sim, ultimamente as questões têm sido só de compreensão. Porque aí tu já vai com a ideia da questão para a leitura do texto. Eu tenho certeza que isso vai facilitar. Facilita mais ainda, esclarece mais ainda a estrutura, a ideia. Bom, vamos lá então, vamos ver qual é a questão 1. Sejam todos muito bem-vindos. Questão 1 de crase, logicamente. Galera, questão de crase. Preenchimento de lacunas. Vai na lacuna. Primeira verificação. Primeira ação, bota aí, primeira ação, para responder a questão de crase, de qualquer banco, inclusive a nossa. Verificar-se depois da lacuna, aqui ó, temos, ó, linha 22, aqui ó, linha 22, substantivo feminino. Linha 16, linha 1, 16, tá aqui ó, a ele, olha 16 ali ó. À frente, beleza. Tem o substantivo na 22, tem. Tem substantivo feminino na 16? Não, ó, ele é pronome e é masculino, então aqui, ó, a crase já se tornou impossível. Já se tornou impossível. Então eu já posso lá com toda a clareza e certeza, ó, riscar a letra C e riscar a letra E. Só na verificação, perfeito? Só na verificação. Depois, para eu mexer, que eu tenho que apagar, ó. Então, vamos apagar, beleza. Na linha 1, ó, saúde, substantivo feminino. Fechou. Então, possibilidade de crase somente na primeira lacuna e na terceira. Ok. Importantíssimo isso. Verificar onde, em quais lacunas, e se está todo mundo no singular, ó, é a saúde, não é a saúdes, não. Então, fechou. Cuida dessa parte de concordância também. Segundo passo, depois da verificação, substituir, fazer a substituição. Pegar o substantivo feminino e colocar o masculino, certo? Ó, com 120 anos de bons serviços, bota assim, ó, o homem, o organismo, né? Então, ó, com 120 anos de bons serviços, o organismo, não, ao organismo, ao homem, ao cachorro. Galera, o que eu quero dizer? Se vocês têm dúvida da preposição da regência, a substituição é a tábua de salvação. Não tem erro. Tu vai escrever o A, vai ter que ter o A de qualquer maneira, e vai botar aqui, ó. Eu vou botar homem, tá? Pode ser homem, cachorro, organismo. E ver o que fica melhor. Com 120 anos de bons serviços, ao homem do Brasil. Então esse A tem que ter crase. Tem que ter crase. Ó, já vimos que aqui não vai ter. Ó, com Vital Brasil à frente. Esse à frente, locução adverbial, certo? Ó, com Vital Brasil ao lado? Não, com Vital Brasil ao lado. Então quer dizer que na primeira tem crase e na última também. Então vamos voltar lá para a questão. Ó, questão número 1, nós vamos marcar, galera. Ó, não vai ser a letra A. Não vai ser a letra B, não vai ser a letra C nem a letra E. Ó, questão 1, anota aí, questão 1, letra D, Dinamarca.
Questão 1, letra D de Dinamarca. Crase, sem crase, pelo fato de ele e com crase. Questão 2, uma questão clássica de acentuação, sim, vai estar na tua questão, vai estar na tua prova, aliás, na tua questão, na tua prova, vai ter acentuação na tua prova, não tenho dúvida disso. Qual vocábulo, turma, leiam com calma, né, as questões, façam com calma, perfeito, ó. Qual vocábulo não é acentuado pela mesma regra das demais alternativas? Vamos ver. Vejam que todas I e U, lembra, I e U acentuados, né? Provavelmente ou normalmente ele é pela regra do hiato. Vamos lembrar? Regra do hiato? Tem que ter uma vogal antes. Sempre tem de ter uma vogal antes. E o I e o U tem que formar sílabas sozinhos. Sozinhos ou no máximo com S, galera. Ó, ou no máximo com S. Ok? É o que acontece com saúde, é o que acontece com país, Anhangabaú, jesuítas, mas não acontece com período. Por isso, ó, lembrando, 1D, questão 2, Brasil. 2, Brasil. Período, galera, separa a palavra, ó, vou separar aqui em cima, ó. Período é proparoxítona. Então, cuidado, tá? É isso que vai acontecer, palavras parecidas. Por isso que a gente faz aquele estudo tranquilo e clássico das acentuações, para que não haja erro. Questão 2, Brasil, proparoxítona. Vamos à próxima? 3. Com tantos que ecoam por São Paulo. Olha só, com tantos que ecoam a classificação da palavra destacada. Como tantos. Como tantos os quais ecoam. Tantos, galera, ele é um pronome indefinido. Não determina quem são os tantos, né? Ele está trabalhando no lugar do substantivo, mas é um pronome indefinido. Então, não posso chamá-lo só de substantivo. Não. Se é para dizer o nome correto, a classificação ele é um pronome indefinido substantivo, com ideia de substantivo, mas a classe dele é pronome indefinido. Então, ó, não vai ser... Não é advérbio, professor. Galera, advérbio não tem plural. Se liga na dica, se liga na dica. Quando vocês encontrarem, ó, tantos no plural, bastante no plural, muitos no plural ou no feminino, ó, quando vocês encontrarem a palavra muita, muitos, não é mais advérbio de intensidade. Tudo é pronome indefinido, ok? Tudo vai ser pronome indefinido. Beleza, galera? Então, ó, cai fora a letra A, cai fora a letra B. Ó, letra C. Pronome adjetivo? Não. Ele é um pronome substantivo, porque ele está no lugar do substantivo. Também não serve a letra E. Então, questão 3, letra C, ó, de Canoas, letra C de Chupabanca, toma no meio, ó, certo? Galera, pronome adjetivo, qual é a diferença? O que é um pronome substantivo e um pronome adjetivo, professor? Deixa eu ver se eu consigo escrever na tela aqui, senão fica muito ruim, ó. Se eu botar aqui, ó, minha casa, minha, pronome possessivo, ok? Ok, pronome possessivo. Está ao lado do substantivo, ó. Pronome, galera, pronome que acompanha o substantivo, todo e qualquer pronome, seja ele possessivo, demonstrativo, indefinido, sempre que eles acompanharem um substantivo, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Ele também pode ser chamado. Então, isso aqui vai ser um pronome possessivo adjetivo. Agora, quando tu fala assim, ó, a casa é minha, certo? Ó, a casa é minha. Notem que agora o minha não acompanha mais, não está do lado. Aí ele passa a ser um pronome substantivo. É o que acontece com tantos. Fechou? Essa é a diferença. Vamos lá. O uso das aspas na linha 27 marcam o quê? Bom, para que servem aspas? Ironia, depreciação, ó, afetividade, fala direta, né, citação, enfim. Aí, galera, olha só. Depreciação e ofensa, elas são sinônimas, são sinonímias, né? Então, a diminuição da ação,
Então, A, B e C, as letras B, C e D se eliminam. Porque elas são sinonímias, não pode ser duas respostas iguais. Então, a gente já pode riscar, ó. Agora eu só preciso ver lá se as aspas usadas na linha 27, dessa história bem legal, desse texto sobre o Butantan, está ironizando ou está, né, afetivando ali alguma coisa, né, passando um carinho. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu apagar aqui, apertar aqui, linha 27. Aqui. Mas por amarga ironia, morreu de gripezinha espanhola antes da posse. Gripezinha, fazendo uma análise aí, né, sobre o comentário, logo que o Covid surgiu em nossas vidas, houve esse comentário aí na grande rede aí, né, nacional de transmissão de comunicação, né, houve essa gripezinha. Então, obviamente, gripezinha está sendo ironizada aqui no texto do Eduardo Bueno. Então, senhores e senhoras, questão número 4, ó, questão 3, letra C, questão 4, letra A. Anota aí, ironia. A lacuna da linha 28 deve ser preenchida por... olha aí o clássico porquê. Vamos lembrar, turma, que o porquê separado, ele não é só para perguntas diretas, né? Ele não vai aparecer somente em perguntas diretas. Ele pode aparecer em frases declarativas. Quando? Vamos lembrar aqui no quadro, ó. Vamos lembrar. Porquê separado? Ó, então, início de pergunta, mas também em declarativas. Frases declarativas, qualquer frase que eu queira falar. Isso vai acontecer normalmente quando ele vem depois de verbo. Eu quero saber, ó, preciso saber por que razão. Normalmente ele vai estar depois de um verbo, turma. E aí tu vai conseguir acrescentar a palavra razão. Ó, já entendi. Já entendi. Já entendi. Por que você fugiu? Um exemplo qualquer. Ó. Então, normalmente, turma, esse cara em frases declarativas, que não são perguntas diretas, ele vai estar no meio da estrutura e depois de um verbo. Normalmente, eu consigo, ó, entendi por que razão. A gente consegue adicionar. Já fica essa baita dica. Outra é quando tiver um substantivo antes, ó. Vejam. A luta, ó, pela qual passo. Ó, a luta por quê? Então, turma, duas dicas. Quando é que eu vou conseguir adicionar a palavra razão? Quando ele vier depois de um verbo. Bateu. Verbo, por que razão? Quando é que eu vou substituir por pelo qual ou suas variáveis? Pela qual, pelos quais? Quando ele vier depois de um substantivo. Pegou? Depois de verbo ou depois de substantivo. Claro que a gente coloca a razão para ter mais certeza. A gente substitui por pelo qual para ter mais certeza. Fechou? Muito bem. Bom, o junto com acento, que está ali na letra B, né? Clássico, substantivo. Então tem que ter um artigo na frente dele, o porquê, um porquê ou qualquer outro pronome. O separado e com acento é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Ele provavelmente vai estar depois de um verbo, só que ele vai bater num sinal de pontuação. Na maioria das vezes em final de frase. Ponto final, exclamação, interrogação, aí a gente acentua. Bateu no ponto, acentuou. E claro, a letra D, o junto sem acento, ele vai estar explicando. Ele não vai estar depois de um verbo. Ele não vai aceitar a troca, porque ele não vai estar retomando o substantivo, aceitar a troca por pelo qual. Ok? Agora, olha só, turma. A letra A e a letra E são sinonímias. Olha só, por que e pelo qual, ó. Claro, vai lá só ver pela questão de concordância, porque às vezes não é para trocar por pelo qual, é para trocar por pela qual. Tá? Não quer dizer que a A e a E se eliminam. Tem que ver a concordância da linha 28, ok? Questão 5, linha 28. Vamos lá. Questão 5, linha 28. Aqui.
Linha 28, aqui em cima. Aqui. Ó. Se a história se repetisse, não seria como tragédia. Até só porque vivemos no tempo dos farsantes e das víboras. Ó, até já que. Só fazer substituição. Viram que eu acrescentei um só? Galera, se for possível acrescentar o só, ele só corrobora, ele ajuda a entender que eu tenho que juntar. É uma explicação. Então, ó. Já que. Então, esse porquê vai ser junto e sem acento. Questão 28, ó. Até, já que vivemos, ó. Tira o até se te atrapalhar, ó. Se a história se repetisse, não seria como tragédia. Pois vivemos no tempo. Já que vivemos no tempo. Só porque vivemos no tempo. Então. Ó. Questão 5. Letra 3C, letra 4A, questão 5, letra D, Dinamarca. Fechou, turma? Ó, botando aí para vocês ir olhando, questão 5, porque junto sem acento. Vamos seguir, vamos ver se tem mais uma, não? Próxima página. 6, formação de palavras, esse é legal. Quais as formações de palavras antipestoso e planalto, respectivamente? Vamos fazer aqui no quadro. Lembrando que qual é a origem, né? Tem que procurar o radical, né, turma? Tem que procurar o radical da estrutura. Tem que achar o radical. Ó. Pestoso. Ele vem de peste, tá aqui o radical, ó. Então ele tem um sufixo e ele tem um prefixo. Vamos lembrar, galera, lá na aula de formação a gente estuda isso. Todo radical que traz os dois afixos ao mesmo tempo, ou ele é prefixal e sufixal, ou ele é parasintética. Então, quer dizer que eu já posso eliminar a letra E, ó, a letra C e a letra A, ó. E eu nem preciso me preocupar se é parasintético ou não, porque só não sobrou, ó, prefixal, sufixal. Ó, pestoso e antipeste, ele existe, né, somente com um e somente com o outro. E aí vem planalto. Planalto. Se ligar. O que significa planalto? Planalto, turma, é a junção dos radicais plano e alto. Ó, plano alto, planalto. Sempre que nós, lembrei-se, sempre que nós juntarmos dois radicais e os sons, né, os fonemas se alterarem, a gente vai ter uma aglutinação. Por isso, senhores e senhoras, prezados e caríssimas, questão 6, letra D, Dinamarca. 7. Sobre os aspectos fonéticos e fonológicos dos vocábulos do texto, assinale a alternativa correta. O que eu tenho que saber aqui, professor? Sempre cai essa questão. Pô, galera, baixar a cabeça e estudar os dígrafos. Ter noção clara das relações entre letras e fonemas dos dígrafos. Lembrar do dífono, x-dífono, e entender o que é encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro de fonemas de consoantes, e não das letras. Ó, o que é para eu marcar? Alternativa correta. Retumbante. Há mais fonemas e menos letras? Não, seria o inverso, turma. É o inverso. Eu tenho mais letras. Sempre que houver dígrafos, ó, eu tenho um dígrafo aqui e um dígrafo aqui. E nenhum encontro consonantal. Aproveitando o momento, quando os dígrafos aparecerem, principalmente os vocálicos, dígrafo vocálico nunca forma encontro consonantal. Então, não é mais letras e menos... Não é mais fonemas e menos letras. É mais letras e menos fonemas. Tá fora a letra A. Acham, aliás, acham, apresenta dois dígrafos? Não, eu só tenho CH. Vamos lembrar, turma, que quando a palavra terminar com an ou en, eles, em final de palavra, são ditongos, ok? Formam ditongos. Eles vão formar ditongos. Cada um vai ter o seu fonema. Então, eu só tenho um dígrafo. Butantan apresenta uma vogal nasal? Apresenta uma nasal aqui e outra aqui. Ela tem duas. Butantan tem duas vogais nasais. Duas. Ó. Esse AN representa isso aqui, ó, turma.
O AN, o dígrafo, representa uma vogal nasal. Então tá fora. A e em B apresenta dois dígrafos consonantais? Não, ela apresenta dois dígrafos, o NH e o EN, só que um é consonantal e o outro é dígrafo. Então cai fora. Implementaram, vamos ver, apresenta dois dígrafos? Dois dígrafos. E um ditongo? Sim, o AN, aqui ó. Eu tenho dois dígrafos vocálicos, o IN e o EN, e um ditongo, que é o AN, o AM. Vai ser um ditongo decrescente nasal. Então, de fato, questão 7, ó, letra E de Equador. Muito bem. 8. O que é para eu fazer? Marque a alternativa em que a estrutura sublinhada seja a mesma função sintática. Ó, uma questão de análise. Muito bem, vamos ver, vamos fazer a análise. O Instituto já curou muitas doenças. Tá, turma, procura o sujeito, isola o sujeito. Não importa qual seja a pergunta, isola o sujeito. Quem é que já curou? O Instituto. Tá aqui o sujeito. Já curou o quê? Verbo transitivo direto, muitas doenças, objeto direto. Então, a função marcada é um objeto direto, aqui eu tenho que achar um objeto direto. Beleza? E aí, se tu estudou, e vocês estão estudando, lembra que a gente falou os pronomes oblíquos, que sempre são diretos? Pronomes oblíquos referidos à terceira pessoa, o, a, no, na, lo e lá, são sempre objetos diretos. Olha aqui, ó. Por isso, questão 8, letra C. Não precisa nem preocupar com as outras, aqui foi bem tranquila, ó. Na letra A, só para dar a função das outras, na letra A, ó, sonora, enigmática, onomatopeica, são predicativos, certo? São uma palavra sonora, enigmática, predicativos. Na letra C, adjunto adverbial de lugar. Desculpem, na letra B, adjunto adverbial de lugar. Na letra D, sujeito, os jesuítas. E na letra E, sujeito. O que é que ecoa? A repetição. Quem é que foi? Os jesuítas. Cuidado para não confundir sujeito com objeto. Então, nas letras D e E, nós temos sujeito. Então lá, 6 Dinamarca, 7 Equador e 8 Canadá. Seguimos, vamos subir mais um pouquinho. Questão 9. Assinale a alternativa que melhor explica a ideia do título do texto. Bom, vamos lá ver o título do texto. O Butantan, veja, o Butantan, o Instituto, né, de vacina, enfrenta o ninho de cobras que o envenena. Então, obviamente, é uma crítica aqui política bem aberta. Conta o texto que vocês leram, provavelmente, conta um pouco da história, né, como é que ele ressurgiu, né, a importância que ele teve, né, os 4 ali. Deixa eu ver se eu acho aqui de forma rápida. Ó. Tá aqui, ó. O Ford Asis, capaz de suplantar, ó. Então, ali, ó, ó, os 4 sanitaristas, Vital Brasil, Adolfo Lutz, Emílio Ribas e Oswaldo Cruz. Aí agora a gente não, né? Alguns entendem por que tantos nomes de ruas e lugares como esses aqui, pela importância que os 4 tiveram, né? Ó, peste bubônica, então enfrentaram várias coisas, enfim. E a gente tá falando lá em 1900 e bem pouquinho, né? E aí, claro, aqui a gente entende mais isso quando vê o finalzinho do texto, ó. Mas vá que as pragas que Brasil, Lutz, Ribas e Cruz hão de estar enviando da tumba retumbem na vida e na obra dos tantãs, ó, o trocadilho, Butantan com tantã, que ousam afrontar os soros, as vacinas e as curas vindas do Butantan. Muito bem, então é uma crítica a quem não está incentivando, a quem está contrário às pesquisas, às vacinas, né, a tudo mais que o Butantan é responsável, e ainda bem que existe. Enfim, vamos seguir. Questão 9. Assinale... Não, aqui. Assinale a melhor alternativa e explica a ideia do título. Vou lá. Criticar, sim, com certeza. Criticar, tá mais para criticar do que para julgar, ou expor, ou exaltar. Bom, exaltar não tem como. Exaltar é uma ideia positiva. E aí o título ele é bem negativo, né? Exaltar aqueles que criaram soros antipestosos? Não.
Então a letra A, com certeza, pelo exaltar a gente já matou. Palavra-chave. Diz a letra A, criticar aqueles que ousam afrontar os soros, as vacinas e as curas vindas do Butantan na atualidade. Com certeza. Questão 9, letra A. Veja a B, criticar aqueles que se assenhoraram das palavras e das almas dos nativos. Não, ele mistura a crítica de agora com uma história do passado, por isso que a B não fecha. É uma crítica de agora com a situação de agora, da atualidade. Palavra que me ajuda a marcar a letra A é a atualidade. Julgar aqueles que ousaram afrontar os soros, as vacinas e as curas. Não, que ousaram não. Que ousam. É agora, é presente. Expor aqueles que trouxeram a febre amarela. Não, aí ele mistura com uma história lá do passado. Então, de fato, questão 9, letra B, Brasil. Questão 10, vamos à próxima página. Segundo o autor do texto, ele afirma que, vamos lá, o Instituto Butantan pode ainda não conseguir curar as pessoas atualmente? Não, bem pelo contrário. Essa estrutura aqui, deixa eu marcar aqui, não fecha. Pode ainda não conseguir curar. Não, ela consegue, ela ainda faz isso, é dito. As pessoas podem querer que ela não cure ou querer atrapalhar o processo. O Butantan ressurgiu por uma tragédia familiar? Sim, isso está no texto, turma. Uma tragédia familiar. Deixa eu ver se eu acho rapidamente ali no texto. Deixa eu ver. Butantan quer dizer terra muito dura, ou terra dura, né? Na febre amarela, Rodrigo decidiu sanear o estado e foi graças àquele... Não, ó, tá aqui, ó. Acredito que achei na linha 17. Não só renasceu, como o Brasil veria surgir em torno dela um Ford Ases. Ó, junto com os imigrantes, após a febre amarela, tomar-lhe uma filha. Tá aqui, ó, turma. Linha 15 a 17 é o que eu preciso para marcar com certeza a letra B, Brasil. Após a febre tomar-lhe uma filha, o então presidente de São Paulo, Rodrigues Alves. Foi por conta disso, é uma causa ali explícita e expressa. Ele perdeu a filha, os imigrantes vieram, trouxeram novas doenças que o Brasil não tinha, como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. A febre amarela, né, infelizmente, né, matou a filha ali, levou, né, à morte a filha do presidente Rodrigues Alves, lá de São Paulo. Então ele decidiu, e aí ressurgiu, ó, o Butantan renasceu. Então, galera, de fato, questão 10, ó, letra B, Brasil. Só para ler as outras, ó. Entre os sanitaristas, Vital Brasil desenvolveu um soro antifídico que ganhou o mundo. Não, essa parte que elimina, ó. Letra D, o Rodrigues Alves governou o Brasil por 2 vezes. Não, ele faleceu. Ele ganhou 2 vezes as eleições. Na segunda, antes de tomar a posse, ele faleceu. Então não fecha. A gripe espanhola não era temida no Brasil? Era sim. Perfeito. 11. Marque a alternativa em que a conjugação verbal destacada se diferencia das demais. Então vamos lá. Eu tenho o seria, esse iria, ó, eu sempre gosto de dar aula de verbos marcando as desinências, não tem erro, né, turma? Ria. A marcaria significa futuro do pretérito do indicativo. Ria, futuro do pretérito do indicativo. E aí, olha as outras, ó. Viu, decidiu, pretérito perfeito, e o est, ó, pretérito perfeito, pretérito perfeito, tomaram, pretérito perfeito. As vacinas e as curas vindas, ou seja, as vacinas e as curas que vieram, pretérito perfeito. Então, de fato, questão 11, letra A também. Ah, também não, questão 11, letra A e 10B. 12. Sobre o uso da vírgula da linha 26, pode-se afirmar que... Bom, vamos ver. Primeiro vamos lá ver se ele está correto ou incorreto, e qual é a regra para poder aplicar aqui. Então, linha 26. Vamos ver. Aqui, linha 26. Ó, tá aqui, ó. A vírgula depois do mas. Calma, eu sei. Todo mundo sabe que não se usa vírgula depois do mas, a não ser que haja uma intercalação.
ou um advérbio ali depois do mas, ou uma oração deslocada depois do mas. Vamos ver se não é isso que acontece, ó. Mas, por amarga ironia, ó, notem, turma, ó, por amarga ironia é uma intercalação, por isso que ela tem que ficar entre vírgulas. Então a vírgula não pode ser retirada. Mas por amarga, senão vai gerar erro, ó. A frase mesma, a frase a que o mas pertence é essa aqui, ó. Mas morreu de gripezinha. Então, por amarga ironia é um comentário do autor. Então essas vírgulas são obrigatórias e estão corretas, pelo fato de elas serem um comentário. Então vamos voltar lá. Sabemos que é um comentário e que elas são corretas. Ok? Beleza. Beleza. Show. Vamos lá. Opa, foi demais. Aí. Então, questão número 12, subindo um pouquinho. Ó, galera. Onde está dizendo incorreto, não fechou. Ó, já vamos eliminar. Vamos ver. Está correto? Está correto. Pois isola um adjunto adverbial, isola uma conjunção, pois é facultativo. Tá, não, depois do mas não tá. Então, letra D, isola um adjunto adverbial de comentário. Então, ele é um adjunto adverbial de comentário. Beleza. O adjunto adverbial de comentário. Não tem verbo, então ele não é oração intercalada, né? Ou adjunto adverbial de comentário. Por isso, questão 12, letra D, Dinamarca. Boa. Vamos lá então, galera, continuando, questão 13, diz o seguinte. A conjunção destacada na linha 26, mas, pode ser substituída por, questão muito clássica, é isso que acabamos de fazer da questão 12, o mas, aquele mesmo, ó, da mesma linha. Pessoal, mas, clássico, conjunção coordenada adversativa. Também, sempre bom nós sabermos, né, as nomenclaturas que as bancas usam, né, conjunção, né, coordenada sindética. Sim, a banca pode chamar. Toda conjunção coordenada é também chamada de conjunção sindética, ok? Bom, galera, uma dica. Estudem, né, em se tratando de conjunções, dá uma analisada, porque cai bastante. Vamos dizer que essas são as mais das bancas e da nossa. Coordenada adversativa e explicativa. Aliás, adversativa, conclusiva e explicativa. Subordinada, causal, consecutiva e concessiva. Causal, consecutiva e concessiva. E também saber diferenciar entre o que relativo e o que integrante. Basicamente é isso. Bom, vamos lá então. Questão 13. Por fim, não, finalidade. Por conseguinte, sinônimo legítimo do portanto, ele é conclusivo. Porquanto e visto que, os dois aqui são sinônimos do porquê, né? Pertence à mesma estrutura. Ou coordenada explicativa ou subordinada causal. Por isso, questão 13, letra C. Vamos lá, questão 14. Se na linha 25 pluralizássemos sanitarista, quantas outras? Galera, se liga. Quantas outras? Turma, quantas outras? Quando vier essa expressão, sempre que vier essa expressão, quantas outras, a palavra dada, no caso aqui sanitarista, não entra na nossa contagem, ok? Ela não entra. Devem pluralizar para manter a concordância do período. Então, a gente vai até o primeiro ponto período na linha 25. Bom, vamos lá na linha 25, então. Ali. Foi graças ao zelo, ó, sanitarista, que Rodrigues Alves reelegeu-se presidente do Brasil em 1919. Fora presidente de 1902 a 1906. Mas, por amarga ironia, morreu de gripezinha espanhola antes da posse. É aqui que termina. Então, ó, foi graças aos zelos sanitaristas. Não muda o foi graças, não tem, porque esse ao zelo se refere a graças, turma. Beleza? Ele se refere a graças ali. Ele está como complemento nominal ali do predicativo. Então, tirando esses dois, ó, aos zelos, foi graças aos zelos sanitaristas. Não conta, né? Então, duas palavras. Aos zelos que Rodrigues Alves reelegeu-se presidente do Brasil, mas morreu de gripezinha antes da posse. Nada mais muda. Então,
em toda a estrutura dada, mudando o sanitarista, a gente vai mudar duas palavras, ok? Então vamos lá ver qual é a alternativa. Questão 14, letra B, Brasil. B, Brasil. Ó, aqui, letra C, B, Brasil. Última turma, ó, questão de flexão. Isso aqui é chamada de flexão, lá no edital tá assim, ó. Flexão, número, grau, certo? Flexão de número e grau. Número é plural e grau, né, é aumentativo e diminutivo. E o adjetivo tem aqueles graus comparativos e superlativos, vocês lembram? Vamos lá. Em se tratando de graus do adjetivo no trecho, quer dizer terra muito dura. O adjetivo está... Bom, primeiro, não é um grau comparativo. Eu não estou comparando, ó, a terra dura com alguma coisa. Por exemplo, para ser comparativo, vamos lembrar, turma, que para ser grau comparativo tem que ter a expressão mais que ou menos que. Ó, Rafael é mais inteligente que Joca. Aí sim, isso é um grau comparativo. Não é o que acontece. Eu tenho um adjetivo apenas, então isso a gente chama de grau absoluto, ou superlativo absoluto. Então eu já posso lá arriscar a letra A. Não é um grau normal, se fosse terra dura, né, menina bonita, aluno estudioso, professor interessante, aí beleza, mas não. Ó, superlativo, aí ele é absoluto, porque não está comparando, né? Se a gente fizesse assim, ó, o mais D, ou o menos D, quando a gente acrescenta esse ó, o mais D, ele é o mais inteligente da turma, ele é o mais veloz da equipe, aí ele vira um superlativo relativo, que não é o caso. Então sobraram as letras B e E. Sempre que eu tiver um adjetivo, como no caso dura, e ele tem a ideia intensificada por um advérbio, ó, ela não é dura, ela é muito dura. Quando a gente usa duas palavras para formar uma característica, né? Quando a gente tem um advérbio intensificando, a gente diz que o adjetivo está numa estrutura analítica. Por isso, questão 15, letra B, Brasil. Para ser sintético, teria que ser duríssima. Sintético, turma, é quando a gente faz o acréscimo dos sufixos íssima e érrimo. Íssimo ou érrimo, beleza? Chiquérrimo, paupérrimo, né? Dulcíssimo. Aí a gente chama de sintético. E aí, fechou. Chegamos aí. Questão 15, B, Brasil. Beleza, galera? Agora é com vocês. Continue estudando, continue resolvendo questões e a gente se encontra aí num outro estudo. Até lá!